Então, gente, tudo bem? No vídeo anterior a gente falou ali um pouquinho de Zorobabel, falamos bastante de Esdras, dei um spoilerzinho ali de Neemias, e hoje de fato a gente vai falar sobre o livro de Neemias, que é um livro bastante rico, um livro que dá para tirar muitas coisas, e já adianto vocês, a gente vai separar em duas partes, no caso esse vídeo mesmo. Primeira parte, durante a construção, a reconstrução das muralhas de Jerusalém, e depois a gente vai falar o pós-reconstrução da muralha de Jerusalém. Só que aqui a gente não vai perder muito tempo, então eu vou tentar ser o máximo intencional possível e bem breve. Então vamos lá. No capítulo 1, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, aproximadamente ali novembro, dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, ali no versículo 5, aí Neemias começa a orar ao Senhor, uma confissão de pecados, não só dele, mas também do povo. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. No versículo 8, lembra-te, Deus, das tuas promessas, do que o Senhor disseste a Moisés. E já pulando para o versículo 11, faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, no caso Artaxerxes I. Nessa época eu era o copeiro do rei. Então é interessante isso aqui, porque o que era o copeiro do rei? O copeiro do rei era um dos cargos assim, de mais alta confiança na época. Por quê? Qual era a função do copeiro? A função do copeiro era evitar do rei ou do imperador de correr risco de envenenamento, que tinha muito nessa época. Então, assim, tinha que ser uma pessoa de extrema confiança e era um cargo de prestígio social. E Neemias estava nesse cargo. E aí no capítulo 2, a gente vê o seguinte: no mês de Nissan, que já ia março, abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E aí, nos versículos posteriores, a gente vê que o rei Artaxerxes concede esse pedido. E logo em sequência, a gente já começa a enxergar o início de oposição, porque no versículo 10 do capítulo 2 a gente vê assim: Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. E depois, a partir do versículo 11, já conta Neemias chegando ali em Jerusalém, e ele vai contando como que foi essa chegada, o que ele fez. E aí a gente vai para o capítulo 3, que tem uma distribuição do trabalho. Vou até colocar uma imagem para vocês, porque eles falam, Neemias fala de uma forma muito detalhada a respeito dos muros ali de Jerusalém, e eu acho muito interessante ter essa parte visual. E aí depois desse capítulo 3, a gente entra no capítulo 4 e vê oposição à reconstrução, está até aqui na minha Bíblia. A gente vê de novo Sanbalate, a gente vê Tobias, o amonita, de novo se opor na reconstrução. E aí no versículo 4, Neemias vem: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. E aí a gente entra no versículo 7, quando porém Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então, assim, a gente vê que o rei concede Neemias retornar, já começa o início da oposição. Neemias ele chega em Jerusalém, essas mesmas pessoas intensificam ainda mais essa oposição, e o tempo inteiro Neemias ele não se acovarda. E por quê? Por que ele faz isso? De onde que vem essa força
de Neemias. Eu já estou dando dica aqui para vocês. Aí a gente entra no capítulo 5, um pouco sobre injustiças sociais, né? Então, assim, a gente estava no contexto de que a gente estava tendo muita influência externa negativa, né? Pessoas levantando contra ali a obra do Senhor. A gente estava também com dificuldades internas, porque o povo de Israel estava passando dificuldades. Neemias, ele chega até a dar um exemplo, né? Porque como ele foi nomeado governador ali temporário, ele chega a ser exemplo para esse povo. Vocês podem conferir melhor no capítulo 5. E aí, de novo, no capítulo 6, a gente vê novamente uma tentativa de intimidação, né? Quando Sambalate, versículo 1, Tobias, Gesem, um árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas em seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. E eles mandaram cartas e cartas e cartas. E depois eles comentaram, né? Dizem as nações, e Gesem diz que é verdade de que vocês, os judeus, estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Então, assim, uma grande oposição. E a gente entra de novo no versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. E a gente vê assim, uma forte oposição externa, E quando a gente entra no final, né, do capítulo 6, ali no versículo 15, a gente vê assim, sobre o término da reconstrução. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. E sabe quanto tempo que esse muro estava destruído? Mais de um século. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Neemias, ele é um exemplo de liderança. Um exemplo de liderança que a gente deve abordar em todas as perspectivas da nossa vida. Só que o aspecto que eu quero trazer aqui, quando vocês lerem, quando a gente lê o livro de Neemias, a gente vê um cara muito proativo, um cara muito intenso, um cara que ele vê a dificuldade, ele pensa na resolução do problema, fala assim, não, a gente pode fazer isso, a gente vai fazer isso, eu vou colocar guardas, beleza, a gente vai continuar reconstruindo o muro, seja com arma, seja com escudo, mas a gente também vai estar reconstruindo, coloca guarda aqui, escolta ali. Mas de onde estava vindo essa força de Neemias? E eu, em vários momentos, todos os versículos que eu falei aqui para vocês, a gente viu, orei ao Senhor, jejuei ao Senhor. Então todo esse caráter de liderança de Neemias, toda essa intensidade que ele sentiu, assim, a gente precisa de reconstruir os muros de Jerusalém. Venho antes por joelho dobrado. Então, assim, Neemias foi o líder que ele foi porque ele orava ao Senhor, porque ele tinha um coração contrito ao Senhor. E sobre essa primeira parte do livro, eu quero deixar isso a vocês, e que vocês leiam Neemias, sabe? Isso daqui que eu estou falando é muito breve em relação à riqueza do que esse livro tem. Mas tentem analisar essa questão de como Neemias se portava e por que ele se portava assim, né? Aqui, dizer assim, poxa, Neemias era um cara muito forte, muito proativo, mas no quarto dele ele estava de joelho dobrado, né? No quarto ele estava orando ao Senhor. Então, e agora a gente fala, né, dessa segunda parte do livro de Neemias, que é pós-reconstrução dos muros de Jerusalém, e a gente começa a ver uma restauração espiritual, né? No verso 1 do capítulo 8, quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E assim, você começa a ver um mover ali em relação ao povo. Esdras ministrando a lei, ensinando a lei, né, encarregado ali junto de Neemias. E aí, no capítulo 9, você vê assim, levitas, né, os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias e os outros aqui, conclamavam ao povo dizendo, levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus que vive para todos sempre. E começa uma oração contando a história de Israel, falando de como Deus abençoou o povo, né, a saída do Egito. E aí fala, por exemplo, no verso 15, na fome deste-lhes pão do céu e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, não obedeceram aos seus mandamentos. E aí ele fala depois, né, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Aí você volta
né? O povo de Israel volta ali a ter um relacionamento com o Senhor pela graça de Deus. E aí no verso 25 de novo, né? Vê as bênçãos do Senhor, conquistaram cidades fortificadas, terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens. Aí vem no verso 26, mas foram desobedientes, se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas, que os tinha advertido que se voltassem para ti fizeram-te ofensas detestáveis. E você vê esse ciclo do povo de Israel se rebelando, Deus chamando, se rebelando e Deus chamando. E aí você entra no verso 10, o povo fazendo um acordo, prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereais para venderem no sábado, 31, ou em dia de festa, não compraremos, também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor, 35, né? Os primeiros frutos de nossas colheitas, de toda a árvore frutífera. E aí você entra no capítulo 11 com o repovoamento de Jerusalém, e as coisas estão caminhando. Aí depois, no capítulo 12, né, a lista dos sacerdotes e dos levitas. E aí você chega no 13, em que Neemias precisou retornar ali para Artaxerxes e deixa Jerusalém. E quando ele retorna, isso contado no capítulo 13, ele se assusta. Por quê? Porque estava tendo esse mover. As pessoas estavam querendo o Senhor, estavam buscando o Senhor, estavam se comprometendo com o Senhor. E aí Neemias relata, verso 15, naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos. Aí você vê no verso 23, além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Então tudo que eles tinham prometido fazer, eles não estão cumprindo. E aí você vê aqui, nos versículos 29 a 31, Neemias terminando o livro. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. E também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. E você vê assim um fim estranho, né? Quando você lê esse Neemias, você vê o povo se movimentando em relação ao Senhor e acabou. E eles param. E novamente a gente cai na postura de Neemias, porque Neemias permaneceu. O povo não permaneceu e Neemias permaneceu. E isso vem muito do caráter de Neemias, um caráter de oração, um caráter de joelho dobrado. Que vocês leem, tá? Não só o livro de Neemias, mas o livro de Esdras também. Que tem muito mais coisa aqui, eu só passei por cima. E que essa reflexão fique conosco, sabe? De onde que veio esse caráter, essa integridade de Neemias, esse caráter de liderança, de comprometimento? Veio de joelho dobrado, de oração. Que a gente reflita nisso daí. É isso.